bem-vindos ao treinamento geral de pitch, do Inova Jovem 2025. Desde já eu quero parabenizar vocês por chegarem até essa parte do nosso programa. É muito bacana que vocês tenham chegado até aqui. Foi uma jornada e tanto, a gente está na reta final agora, se aproximando aí da final do Inova Jovem. Então, vamos lá. Eh, Esse evento ele conta com interpretação simultânea em libras, então tá aqui a Jael junto com a gente, fazendo a interpretação simultânea em libras. Bom, o Inova Jovem 2025 é uma realização Inova Unicamp com a Unicamp, e os nossos patrocinadores são a FM2S Educação e Consultoria, a Nestor Telecom e a Agência Sabiá. A gente também conta com o apoio do Vestibular Unicamp 2026 e do Instituto Fomenta. Falando um pouquinho sobre o treinamento geral de pitch, ele está sendo gravado, como todos os nossos outros, eles estão sendo gravados, e vão ser disponibilizados no nosso YouTube, se vocês quiserem tirar alguma dúvida depois ou retornar para assistir esse treinamento geral de pitch. Então, aqui vocês já estão craques, vocês já sabem super bem o que vocês devem fazer, mas durante a apresentação os comentários devem ser feitos pelo chat. Então, é só ir lá no chat e deixar os seus comentários, mas se vocês tiverem perguntas, sempre no questions and answers, que é esses balõezinhos aqui. Vocês já estão craques, eu estou acompanhando, eu tô vendo que vocês estão mandando as perguntas no lugar certinho e os comentários também, por aqui no chat. E é isso, eu acho que se tiverem dúvidas, só mandar aí. A programação e palestrantes, sou eu que vou estar começando agora com vocês. Eu sou analista de comunicação aqui da Inova Unicamp e, vou fazer essa abertura e a moderação, para vocês. Logo em seguida, vocês vão ter a capacitação de pitch junto com o Vital, às 6h10 mais ou menos. E aí o Vital ele é o supervisor de empreendedorismo da Unicamp na Inova, da incubadora da Unicamp, onde o Vital vai explicar um pouquinho melhor o cargo dele, mas é onde várias empresas se incubam para elas poderem, entrar no mercado já preparadas aí. Então, seguindo, as próximas fases que vocês vão passar do Inova Jovem. Então, no dia 6 de novembro, a gente vai divulgar os finalistas. Me contem aí como que tá o coração de vocês para descobrir quais são os finalistas da edição desse ano do Inova Jovem. E aí, na terça-feira, esses finalistas, no dia 11 de novembro, esses finalistas eles precisam enviar um vídeo pitch para o Vital. Eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho. No dia 7 de novembro, as equipes finalistas todas vão receber um e-mail com as informações necessárias para seguirem para a próxima fase do Inova Jovem. E no dia 12 de novembro, vocês vão ter um treinamento de pitch individual. Quem que vai ter esse treinamento de pitch individual? As equipes finalistas. Então, é isso. Vou até falar de novo, gente, porque eu acho que eu me perdi um pouquinho, falei um pouquinho bagunçado. Então vamos lá. Dia 6 de novembro, a gente vai divulgar os finalistas do Inova Jovem 2025 nas nossas redes sociais e no nosso site. Dia 7 de novembro, essas equipes finalistas vão receber um e-mail com as informações necessárias para seguirem para a próxima fase. No dia 11 de novembro é o prazo máximo para elas enviarem um vídeo pitch, que eu já vou explicar para vocês o que é esse vídeo pitch. E no dia 12 de novembro, vocês vão ter um treinamento de pitch individual com o Vital. Vocês quem? As equipes que forem finalistas dessa edição do programa. Então, seguindo, o que que é esse vídeo? Esse vídeo, basicamente, é um vídeo que vocês vão gravar, que vocês, as equipes finalistas vão gravar e enviar para o Vital, por e-mail, mostrando o que que vocês aprenderam, o que que vocês pegaram dessa apresentação de hoje, e a partir dessa apresentação de hoje, como que vocês entenderam. Então, e o Vital vai poder fazer os apontamentos necessários, para esse pitch da final. Então, é isso, basicamente esse vídeo que vocês têm que gravar. Como que eu gravo esse vídeo? Vocês podem gravar, vocês podem fazer a apresentação, só grava vocês mesmos e enviam a partir do que vocês entenderam. Vocês podem fazer como está aqui no exemplo, fazer uma apresentação via Meet, gravar, enviar via Google Meet, gravar, enviar para o Vital, ou via Zoom, gravar, enviar para o Vital.
Então, tem várias formas, a gente está disponível no nosso e-mail para vocês tirarem as dúvidas de vocês. E aí, por fim, no dia 18 de novembro, acontece a final do Inova Jovem, com as 6 equipes finalistas apresentando os pitches delas. Eh, então, esses pitches que vão ser apresentados no dia 18 de novembro, na final, é um evento aberto, então todo mundo que quiser participar, mesmo que não seja um dos finalistas, se quiser participar, pode participar, porque como vocês já devem saber, eu não sei se vocês sabem, mas na final existe o voto popular. Então, com esse voto popular, vocês podem participar e votar nas equipes que vocês mais gostaram, mesmo que vocês não sejam finalistas, vocês podem participar desse processo, desse momento também, tá bom? Então, vamos seguindo. Para esse treinamento, para quem quiser certificado de participação, vai ter um formulário de avaliação que ele vai ficar aberto até o dia 6 de novembro. No final, eu solto aqui o QR Code para vocês acessarem e já irem preenchendo, mas depois aqui da apresentação, vocês vão receber um e-mail também, com informações para vocês preencherem esse formulário. Então, quem quiser o certificado de participação, preencha esse formulário. Após a data do dia 6 de novembro, a gente não consegue mais emitir certificados, então fiquem atentos aí com esse prazo. E é isso, gente. Boa sorte a todos. Bom treinamento hoje. Espero que vocês aproveitem bastante. E eu, enfim, convido agora o Vital para falar com vocês. Oi, pessoal, tudo bem? Boa noite. Vamos lá para mais um treinamento. Eu vou apresentar aqui em 30 minutos, 40 minutos, né, trazer para vocês fundamentos básicos sobre pitch, né? Deixa eu agora só projetar a tela. Pronto. Apareceu, né? Deixa eu ver se some esse quadrado aqui. Pronto, deve ter sumido ou deve ter ficado menor. Bom, como o Robertinho, né, apresentou, meu nome é Vital. Eu sou supervisor da Unicamp, que é incubadora da Unicamp, e supervisor de empreendedorismo também aqui na Unicamp. Vamos lá então. Parabéns para todos vocês que chegaram até aqui, né, estão presentes aqui no nosso webinar e, né, com vontade de fazer acontecer, né, e estão engajados com o projeto de vocês. Começando agora, então, o que é um pitch? A pitch é uma ferramenta utilizada, né, no mundo das startups, é muito famoso esse termo, né? É uma ferramenta que vocês usam para vender o projeto de vocês. Eu pus vender entre aspas porque é vender no sentido de apresentar, né? De uma forma, não é necessariamente igual uma pessoa vende um tênis, né? Mas por exemplo, você vender o teu projeto para um investidor, né? Ou vender o seu projeto na final do Inova Jovem. É uma venda que você está fazendo, né, para os jurados e querendo falar que o teu projeto, né, ele tem méritos para ser o vencedor. É esse o tipo de venda que eu estou falando. Então, e o pitch geralmente ele tem um tempo de apresentação mais curto, né, e trazer informações importantes para chamar a atenção das pessoas, né? Não dá para ficar horas apresentando pitch. Tem pitch de 30 segundos, 1 minuto, 3 minutos. Dependendo da ocasião, você pode fazer um pitch, né, de 15 minutos. Por isso é bom estar preparado para qualquer tipo de pitch, né? O que pode, então, estragar um pitch? Devido a esse tempo curto que vocês têm para apresentar, a falta de clareza na apresentação pode atrapalhar vocês, né? Vocês não vão conseguir falar tudo que vocês querem, ou na correria a pessoa se atropela e não consegue trazer as informações importantes, né? E o segundo ponto é você querer resolver um problema muito genérico ou um problema irrelevante, por mais que tenha clareza. A pessoa que está do outro lado, ele vai olhar e falar, nossa, esse problema é muito genérico. Ou ele vai falar, nossa, esse problema é muito irrelevante. Irrelevante no sentido de poucas pessoas têm esse problema. Ou poucas empresas têm esse problema. É um problema muito pequeno,
muito pontual de uma comunidade muito específica ou é um problema que só as pessoas da sua escola têm, né? Não é algo, agora falando de mercado, né? Não é algo, um projeto importante no sentido de lucratividade, né? Olhando em termos de mercado, né? Ele não tem um mercado relevante. Outro terceiro ponto aqui, antes, no final dessa apresentação tem um QR Code que vocês podem escanear e baixar essa apresentação, tá? Então não precisa ficar ali na correria de anotar, etc, tirar foto, tirar print da tela, tá? No final vocês só entram lá no QR Code e baixem, né, e acessem todos esses slides, tá bom? Terceiro ponto, não ter foco nos objetivos, né? O que que significa isso? É você querer resolver um problema, mas de uma forma muito complicada, sabe? Trazendo, eu quero resolver tal problema, vou criar um dispositivo IoT, né, de internet das coisas assim, que vai se conectar com uma IA assada, vai estar lá na nuvem, na AWS, né? Ou seja, você tem um problema para resolver, mas você criou uma série de outros problemas seus que você precisa resolver antes, né? Ou também nessa questão de não saber exatamente o problema que você está resolvendo. Então você começa a não ter muito foco, né? E a pessoa que está ouvindo do outro lado vai olhar, não vai entender nada e vai falar, nossa, essa pessoa está perdida. O quarto ponto é storytelling desorganizado. Storytelling, o que que é? É a história que você vai contar, né? Esse pitch, essa venda, é uma historinha que você vai contar ali, ó, tem, né, tal comunidade ou tal fatia do mercado tem um problema, eles não conseguem fazer tal coisa e a gente vai resolver dessa forma, etc e tal. E vai ser usando o aplicativo, né? Isso é uma história que você está contando. E se contar de uma forma desorganizada, ainda mais em 3 minutos, a pessoa do outro lado não vai entender nada, né? Então tem que estar organizadinho e é para isso que a gente está aqui, né? Eu vou falar muito sobre isso, sobre a organização dessa história que você vai contar. Falta de dados também é importante, né? Porque não adianta trazer algo que você acha que é um problema ou que você olhou no vídeo do TikTok e falou, nossa, que problema interessante, vou resolver, né? Quando chega nesse momento de fazer um pitch, de apresentar para uma competição, né, do tamanho do Inova Jovem, ou depois apresentar um projeto para querer entrar na incubadora da Unicamp, a gente vai querer saber dados, né? Que problema que é esse? Quantas pessoas têm esse problema? Né? Se você resolver esse problema, o quanto de lucratividade a tua empresa vai ter, ou o quanto o teu potencial cliente vai economizar tendo esse problema resolvido, né? Ou o quanto de CO2 capturado vai ser e como que a natureza vai se beneficiar disso, né? Ainda mais em se tratando de ODS. Dados são importantes, né? Não adianta falar, muitas pessoas têm esse problema, muitas quantos, né? É só no Brasil, é só na sua escola, é só em Campinas, é só em Jundiaí, é no mundo inteiro, né? Então dados são importantes. Onde tem esses dados? Na internet, né? A internet é a fonte principal hoje, né, de buscar dados, há N formas de usar, né, o Google, ou você pode usar ferramentas de IA como ChatGPT, Perplexity, etc., para te ajudar a buscar os dados, né, e também que sejam de fontes importantes, né, dados populacionais, IBGE, dados de mercado, Fundação SEAD, etc., né, que são fontes confiáveis, né? Se forem meios de comunicação, né, então jornais importantes, Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, né, não é o blog do teu vizinho que vai ser uma fonte de dados confiável. E por fim, praticar o pitch, né? Organizou tudo, trouxe dados, o problema é bom, treinar, né, para na hora você não se enrolar, não gaguejar, não esquecer dos dados, né, e
conseguir, né, lograr sucesso na sua apresentação. Por outro lado, para ter um bom pitch, né, vamos começar aqui. Não tem modelo perfeito, né, não tem uma receita de bolo, mas tem técnicas, né, isso que a gente vai trazer aqui para ajudar vocês. Né? Então, tem que ter um objetivo bem claro. Qual que é o objetivo aqui? É vender para um potencial comprador? O objetivo é conseguir um investidor? Não. O objetivo é vencer esse desafio, né, que é o Inova Jovem. Então, o objetivo é convencer o público, no caso, o voto popular, e também o corpo do júri, que o teu projeto é importante. Né? Então, já identifiquei o público-alvo para vocês, o público que está assistindo e o corpo de jurados. Esse é o objetivo, né, dessa apresentação específica que vocês vão montar. Vão fazer o vídeo dessa apresentação e enviar para mim, como o Robertinho falou por e-mail, vou assistir, né, e depois disso a gente faz uma sessão individual, equipe por equipe, né, das finalistas, e, e a gente faz pequenos ajustes. O vídeo, né, como o Bertinho falou, vai da criatividade de vocês, tá? Tá bem aberto. Né? Organizem os dados, criem um roteiro e a partir dos próximos slides a gente vai falar bastante de roteiro. Né? E reúna recursos visuais. Como aqui é uma apresentação mais formato, digamos, é um webinar formato de aula, né? Então, recursos visuais eu não trouxe muitos, eu trouxe alguns, né? Por exemplo, essa foto, um GIF animado, né? Para dar uma dinamizada aí, né? Um fundo lá atrás, né? Não sei se dá para enxergar, né? Tem uma mulher lá no fundo, alguns recursos visuais e minimamente aqui um fundo, uma cor, né? Letras grandes para facilitar a leitura, organizar em tópicos e por fim praticar, né? Praticar bastante. Né? Aqui, dica do milhão, né? Que ajuda bastante essas apresentações. Começar pelo problema é interessante, né? É pouco interessante começar pela solução. Né? Começar a apresentação, ó galera, tenho aqui a minha solução, é um aplicativo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E a pessoa do outro lado, ele vai entender, mas para que esse aplicativo, né? Para você. E de repente ela perde até a atenção. Então, se você começar pelo problema, pode ser interessante, no sentido de, olha, no mundo existem uma quantidade, 1 bilhão de pessoas que são veganas, né? E elas não têm. Então você trouxe um problema já. Aí a gente já começa a se contextualizar. Prepare-se para as perguntas depois, né? Principalmente do júri, eles vão trazer perguntas, então tentem entender potenciais perguntas que eles vão fazer. Né? E apresente o seu pitch para leigos. Apresenta aí para os colegas, apresenta para os professores, apresenta para a avó. Se a tua avó entender, é porque está muito bom o pitch, viu? Vamos lá. Então, uma estrutura básica de um pitch tem que ter esses 6 pontos, né? Fora a capa e a última e o último slide que é o de contatos. Então, um slide que vai trazer o seu problema, o segundo slide vai trazer o tamanho de mercado, o terceiro slide, quem são os concorrentes, o quarto slide é a solução, o quinto slide, qual que é o modelo de negócio e o sexto é a equipe. Agora eu vou falar ponto por ponto. Isso aqui é uma sugestão de organização da contação da tua história. Tá? Você pode colocar, eu quero falar problema, solução, tamanho de mercado e concorrentes depois. Pode, tá? Não tem problema. O importante é estar compreensível para quem assiste do outro lado. Tá? Então vamos falar de problema agora. Desculpa. Importante. Qual que é o problema, né? Mostre bem claramente qual que é o problema, quem são as pessoas que têm esse problema, ou quem são as empresas que têm esse problema, qual que é o tamanho do mercado. O tamanho do mercado é, igual eu falei, pessoas veganas, 1 bilhão de pessoas no mundo inteiro são veganas. Né? Você já mostrou um pouquinho aí do tamanho do mercado. Né? E se você falar, em termos de
a alimentação, quanto de dinheiro essas pessoas gastariam para conseguir, né, se alimentar da forma adequada, de acordo com a tua dieta. Tamanho de mercado é isso. Ou empresas, né? Ah, eu quero trabalhar com uma solução de reciclagem de caixinha Tetra Pak, sabe? Caixinha de leite, caixinha de suco. Eu tenho uma solução que vai ajudar a reciclar isso aqui. Qual que é o tamanho do mercado? Quantidade de caixinhas, né? O material que é composto dessas caixinhas, é papelão, é o alumínio lá dentro, é o plástico da tampinha, o que que dá para ser reciclado, quanto que isso, né, pode gerar de prejuízo, né, no meio ambiente, etc. Né? E o quanto isso pode gerar de lucro. Aí vai lá no final na questão do modelo de negócio que eu vou explicar também. E tragam dados reais, né, dados. E sempre que tiver o dado é legal lá embaixo ter lá, fonte, dois pontos, Fundação SEAD, né, fonte, dois pontos, Folha de São Paulo, qual foi a notícia, né, isso é muito importante, né, para trazer credibilidade. Vamos falar agora tamanho de mercado. Né, mostrar o potencial do crescimento, para isso que a gente fala tamanho do mercado, que é para mostrar o potencial do tamanho da empresa que pode se tornar o teu projeto. Né? É importante ter um profundo conhecimento do mercado, então pesquisem bastante, entrem nas páginas que falam sobre isso, páginas especializadas sobre a tecnologia, páginas de notícias, né, em se tratando de, vamos lá, de novo, alimentação vegana ou vegetariana, entrem, né, em páginas de ONGs ou organizações sociais ou fundações, né, que olham, né, o veganismo, que falam sobre proteínas alternativas, estudem bastante o mercado. Porque às vezes a solução já está sendo resolvida e você só não sabe. Ou o problema é muito mais profundo e você não sabia, você estava muito na superfície querendo resolver, achando que era muito fácil. Né? E na verdade o problema está mais lá na profundeza e você entende melhor. Né? E dados quantitativos são importantes também, números, né? Percentuais, né, valores em dólares, em reais, etc. Quantidade de empresas, quantidade em tonelada, né, dados quant, é muito bom, né, como eu falei, fontes confiáveis. Concorrentes, aqui é importante. Tá? Muita gente fala, né, eu ouço muito, né, de, olha, Vital, eu tenho uma solução muito inovadora aqui, quero incubar na incubadora da Unicamp, né, e ninguém faz isso. Né? Vamos parar para pensar. O fundador da Netflix falou que aqui no Brasil o concorrente dele é o churrasco. Né? O concorrente da Netflix aqui não é só o YouTube, não é a Amazon Prime somente, né? Não é a Rede Globo. É fundamentalmente o churrasco. Por quê? Porque o problema na profundeza não é a pessoa que quer assistir um filme. Né? Ali na raiz do problema, a pessoa que está ali no Netflix, ele quer se divertir, ele quer passar tempo, né? Ele está sem o que fazer em casa e vai ver Netflix. Na verdade, o problema não é na superfície ali de eu quero assistir algo, né? E ele fala, aqui no Brasil, as pessoas vão aos churrascos. E se você parar para pensar, um churrasco não é feito por uma pessoa só. Às vezes, no churrasco tem 20 pessoas, 50 pessoas. E são pessoas que poderiam estar assistindo Netflix, mas não. Por quê? Porque eles resolveram o problema deles de outra forma. Foram pro churrasco. Né? Eu estava desocupado, organizei um churrasco, chamei meus amigos. Meus amigos estavam sem o que fazer, ao invés de assistir Netflix, foram pro churrasco. Vocês entenderam? Né? É isso que vocês têm que entender. Compreender do mercado. E a Netflix compreendeu que no Brasil, né, é um país tropical, as pessoas têm esse costume de se juntar, né? A gente não, por exemplo, não neva no Brasil, né? Tem país que as pessoas têm só 3 meses do ano para conseguir sair de casa, o resto tá nevando e fica dentro de casa, vai assistir Netflix, né? Ou fazer outra coisa. O livro pode ser um concorrente de Netflix. É isso que você tem que entender. Então, é praticamente impossível falar que ninguém resolve o teu problema que você encontrou e que você não tem concorrentes, tá?
sempre o problema está sendo resolvido de alguma forma. E trazer quem resolve, né? Mostrar que você entendeu, teve esse profundo conhecimento do mercado. Aí quem são esses concorrentes? Como é que está sendo resolvido? De repente, o problema que você encontrou está sendo resolvido de uma forma muito trivial e barata, né? E ninguém vai contratar a tua solução porque ela vai ser mais cara. E por aí vai. Aqui é uma forma de fazer um slide, né, que pode ser interessante para você conseguir contar a tua história, mostrar em um slide só, por exemplo, e de uma forma visual, não usando esses recursos aqui que eu trouxe, né, que são tá bem tosco, né, mas dá para fazer um gráfico melhor, dá para fazer uma tabela mais bem apresentada, mas aqui foi rapidinho só para vocês entenderem o que dá para fazer com uma quantidade boa de informações e conseguir trazer em um slide só tudo sintetizado de uma forma visual e muito mais fácil de se compreender, né? Aqui na tabela eu estou comparando carro, bicicleta e cavalo, né? Claramente nessa tabela eu não quero falar bem de um cavalo, né? Dá para ver pela quantidade de X vermelho também que a bicicleta perdeu, né? Então, se eu fiz essa tabela, claramente eu estou a favor do carro, né? Eu estou fazendo uma venda a respeito do carro. Estou falando, ó, velocidade, quem tem a maior velocidade? O carro, né? E em compensação o cavalo também tem. Aí eu vou no segundo item, baixo custo de combustível. Ó, o carro perdeu para a bicicleta e para o cavalo, mas olha só, nas últimas três, né? Controle automatizado, protege da chuva, comporta 5 pessoas, né? Então, a venda aqui, claramente, né? Se eu quiser apresentar a bicicleta para o investidor, não é essa tabela que eu vou fazer. Eu vou trazer outras funcionalidades aqui que me mostrem que a bicicleta, né? Eu vou pôr aqui, polui menos, né, é saudável e etc. Né? Outra forma de comparar carro, cavalo e bicicleta seria num gráfico desse jeito. Então, quem está mais à direita é mais confortável e quem está mais para cima é mais rápido, né? Então, eu posicionei o meu produto visualmente para rapidamente mostrar, né, que ele está se destacando em relação aos seus concorrentes. Bom, solução, tá? Que é o teu projeto, né? Como é que você vai resolver esse problema? É por isso que eu falo, aqui a solução pode vir antes, tá? Dos concorrentes. É só uma questão de organizar. A solução pode ser logo após o problema, tá bom? Não é, aqui não está escrito em pedra, tá? É um roteiro aqui que ajuda bastante. Se você for dessa forma, ajuda bastante. Pode trazer a solução antes, etc. Tá bom? É o que você achar mais adequado. A solução, então, aqui é a parte mais importante. Você tem que garantir que as pessoas vão te entender. Por isso que eu falei, apresenta para teu pai, para tua mãe, para tua tia, né, para tua vizinha idosa, assim, para ver se eles vão entender. Porque por que que eu falei dessas pessoas, né? Porque é uma geração mais anterior à de vocês e que não está tão relacionada às tecnologias. Então, elas estão muito mais ali ligadas às tradições anteriores, às tecnologias anteriores, né? E muito provavelmente o que você vai trazer é uma novidade, né? E se ela entender, show, tá? Você fez tudo direitinho. O que que é? O que que é a solução? O que que ela faz? Qual que é a proposta de valor? Aqui é importante, proposta de valor não é preço, não é proposta de preço. É proposta de valor. Valor é o quê? Quando você vai comprar um, um iPhone, né? Por que que você quer iPhone? Por que que não serve um Android, um Motorola, um Samsung? Né? Por que você quer o iPhone 17 Pro? Por que que não serve o 14? Se elas fazem a mesma coisa, né? Porque se um Samsung A52, eu não sei, né? Faz a mesma coisa, mas você quer muito que seja um iPhone, né? Tem uma proposta de valor. Será que é para mostrar status? Será que é para fazer parte de um grupo? Aí você fala, não, é porque o iPhone tem uma câmera muito melhor.
Será que é só isso? Proposta de valor, né? É isso que é proposta de valor. Por que as pessoas compram carro, né? E às vezes a pessoa se endivida para comprar um carro. Será que é para trazer status também? Tênis, né? Tem uma infinidade de modelos de tênis. Tem gente que liga, tem gente que não liga, né? Para as pessoas que não ligam, quer dizer que a proposta de valor de um tênis é muito simples, né? É a cor do tênis, o tênis tem que caber no teu pé, tem que ser confortável. Às vezes a pessoa quer um tênis muito mais sofisticado. Qual que é a proposta de valor então dessa sofisticação? Espero que vocês tenham entendido isso da questão de proposta de valor, né? Muitas vezes a proposta de valor tem ali um componente emocional envolvido, né? Não é só questões técnicas. Tem um estudo da área do marketing que ela fala categoricamente que 100% das escolhas de tudo que alguém compra é definido, por fim, por um componente emocional. Por mais que a gente fale, coloquei num Excel todos os celulares que estão numa faixa de valor. Coloquei todas as funcionalidades, tudo ali, e eu decidi comprar o iPhone 17 Pro, né? Que é o mais caro, que etc. E no final você vai ver componente emocional, né? E dentro das empresas, mesma coisa, tá? Se a gente pensar que as empresas são feitas por pessoas e é uma pessoa lá na outra ponta que vai decidir se vai te contratar ou não, se que vai contratar a tua startup, é um ser humano que está lá no outro, na outra ponta. E ela vai fazer juízo de valor, vai ter componente emocional também, né? Às vezes ele só vai te contratar porque o concorrente dele está com uma solução parecida e ele não pode ficar para trás e vai te contratar, só por causa disso, componente emocional, né? E importante também trazer diferenciais. Embora eu falei muito do componente emocional, diferenciais técnicos, tecnológicos também são importantes, né? Às vezes a sua solução tem uma proposta de valor muito boa, mas ela pesa 2 toneladas. Como é que você vai entregar isso, né? Então, e o do teu concorrente pesa só 10 quilos, né? Diferenciais competitivos também são muito importantes, né? A estrutura básica aqui agora no quinto ponto, o modelo de negócio, né? Acho que aqui desse webinar, modelo de negócio, é a coisa mais técnica que eu vou trazer para vocês, né? Provavelmente vocês ainda não tiveram tanto contato, né, na escola. Modelo de negócio basicamente é como é que você vai ganhar dinheiro, né? Como é que o seu projeto vai fazer dinheiro, ele vai ser lucrativo, ele só vai trazer prejuízo, né? Isso é muito importante. Isso é muito importante, né? E se vai fazer dinheiro, quais são os canais de receita? Eu vou fazer dinheiro vendendo, eu vou fazer dinheiro prestando consultoria, né? Essa empresa vai ser lucrativa alugando alguma coisa ou fazendo por meio de assinatura, né? Netflix é assinatura, tênis é venda, né? Será que funciona o modelo de negócio de tênis, que é aluguel de tênis, né? Roupa dá para alugar, mas não é qualquer roupa, né? É roupa de casamento, roupa de formatura. Por quê? Porque a pessoa vai usar por algumas horas e vai te devolver. Então faz sentido alugar, né? Tênis não faz tanto sentido tênis, né, alugar. Por isso que eu acredito que não exista, né, um modelo de aluguel de tênis. Mas por quê? Porque ninguém pensou? Provavelmente já foi pensado, mas o projeto não faz dinheiro, né? Ele dá prejuízo. Hoje temos modelos de aluguel de carro, né? E então canais de receita é isso, né? Como que você vai ter a receita, né? Como é que vai entrar dinheiro no teu projeto? Como é que você vai, né, ter recursos? Outro ponto muito importante, como que você vai atrair clientes, tá? Falar que você vai fazer marketing digital está muito na superfície, tá? Isso não é convincente, porque a gente que está desse lado, que a gente assiste pitch, vê os negócios nascendo, os projetos se transformando em empresa, a gente sabe que não basta ter
um canal no YouTube, uma página no Instagram. Não é tão simples assim, né? Ah, mas o Luva de Pedreiro bombou, né? Tal pessoa ou tal coisa bombou, viralizou. Mas se a gente parar para pensar, é um em bilhões, né? Foi muita sorte, foi um timing muito interessante que fez a coisa acontecer, né? Foi alguém muito bem posicionado nas redes que lançou e virou trending topics, etc. Né? E a tua empresa não pode, o teu projeto não pode depender disso, né? Tem que ter estratégias mais robustas de atração de clientes, né? Por exemplo, eu quero vender minha solução para Coca-Cola, eu quero vender minha solução para Volkswagen, né, para 3M. Será que a pessoa dessas empresas multinacionais que tomam a decisão, que vão falar, pô, legal, vamos contratar, será que essa pessoa está no TikTok? Será que esse executivo tem tempo para olhar no Instagram? Não. É isso que você tem que entender. Onde está o teu potencial cliente? Nesse caso, é a pessoa que vai parar para te ouvir. E ainda por cima, vai ter que falar com o chefe dele, falar, cara, tem um projeto legal que eu conheci, vamos lá. Será que eles estão ali nas redes sociais? Ou será que elas estão em eventos do setor, por exemplo? O que é um evento do setor? Setor automotivo, né? Salão do automóvel, né? Tem do setor alimentício, tem feiras de eventos, feiras corporativas do setor, e nessas feiras todos os tomadores de decisão estão lá. E você, participando dessa feira, você vai conseguir encontrar essas pessoas, entende? Né? Ao invés de tentar fazer igual pescar, né? Jogar uma isca na água ali, que é um post no Instagram, e torcer para alguém ver, né? Torcer para alguém muito influencer ver e te divulgar, né? Não dá. É muito incerto isso, né? Quase como uma loteria. Então tem uma boa estratégia de clientes. E por fim, equipe. Por que é importante isso? É vocês falarem quem são as pessoas que vão fazer esse projeto ficar de pé, né? Que vão tirar do papel e transformar em realidade. E o que cada uma dessas pessoas faz? Aqui é muito importante, né? Provavelmente a tua equipe composta por pessoas da mesma sala. Ou seja, os conhecimentos são muito parecidos, mas o importante é no slide falar, ó, Joãozinho vai ser o diretor de marketing, né? A Ana vai ser a diretora de vendas. É isso que tem que estar que é muito importante estar descrito nesse slide de equipe, né? Diversidade é muito importante. Às vezes você vê uma equipe, né, composta por 6 homens brancos, cis, hétero, etc., de uma mesma bolha, que enxergam o mundo muito ali dentro da bolha deles e acham que é um problema de todo mundo, e se a gente sai da bolha deles, vê que é um problema muito pequeno. É por isso que eu falo, um problema irrelevante, não é importante, né? Ou o problema é genérico demais. Por isso que eu falo que diversidade é importante. Não digo só diversidade, né, em questão de orientação sexual, né, mas a diversidade em todos os aspectos, né, diversidade, inclusive de locais diferentes onde você mora. Não precisa falar isso no slide, mas, por exemplo, eu moro em Jundiaí, o Robertinho mora em Paulínia, a gente trabalha em Campinas. A gente tem problemas diferentes problemas para chegar no trabalho, né? Isso é um ponto de vista importante que eu tenho e que o Robertinho tem também, o ponto de vista dele. Por isso que é importante ter diversidade, né? Diversidade de idade, diversidade de experiências. Por quê? Porque isso vai trazer soluções mais criativas, né? E coloca, por fim, formas de contato, né? Põe a foto de vocês, né? O nome e o e-mail. E acabou a apresentação, deixa lá, né? Não aperta ESC, tira, né? Por exemplo, eu vou terminar aqui, ó, deixa eu pular rapidinho.
né? E terminei. Coloquei aqui formas de contato, meu nome, meu e-mail, né? E o QR Code aqui para vocês baixarem o slide. Já vou voltar. Terminando isso, eu vou deixar alguns segundinhos, entende? Para dar tempo, né? Para a pessoa tirar foto do slide, para a pessoa escanear o QR Code, etc. Tá bom? Agora eu vou voltar aqui, porque vou trazer para vocês dois vídeos, né, que falam também, né, que vão ajudar vocês a entender mais sobre essa questão de pitch. Esse primeiro vídeo vai estar em espanhol, mas dá para entender. É um cara fazendo um pitch em menos de 2 minutos do projeto dele, sem slide, né? O que ele fez? Ele ficou na frente da câmera e colocou um recurso musical no fundo. E trouxe dados muito importantes. Treinou pra caramba, porque dá pra ver claramente que ele treinou, né? E para vocês entenderem melhor, né, uma vez que está em espanhol, é um projeto que chama My Coffee Box, porque ele fala que muitos produtores de café têm um problema de que eles vendem um café a preços muito baixos, porque esse preço é definido pela bolsa do café, por outras pessoas, né, por grandes corporações. E os pequenos produtores de café têm esse problema de não conseguirem lucrar, né, e eles não crescem e vivem ali numa situação, né, não é miséria, mas, né, eles não logram sucesso e não conseguem prosperar. E ele trouxe uma solução, que é o My Coffee Box, que é café por assinatura, e ele compra esse café dos pequenos produtores e vende, né, por meio de uma assinatura para as pessoas. Feito isso, ele consegue fazer com que o produtor de café não dependa da bolsa de café e consiga vender por um preço melhor. Eu vou apresentar para vocês aqui agora, tá? Seguro tomas café, ¿verdad? ¿Sabías tú que el 90% del café que se produce en México se exporta al extranjero en materia prima? Esto hace que los pequeños productores tengan que vender su café con un precio condicionado por la Bolsa de Valores de Nueva York, quien es el que determina el precio del café en verde, materia prima. Esto se puede cambiar muy fácilmente. Por eso creamos mycoffeebox.com. Soy Luis Miguel Coutinho, el cofundador de esta empresa, con la cual estamos revolucionando la industria del café. ¿De qué manera? Creamos un club de café en internet, donde la gente, el cliente que está buscando los mejores cafés de México, puede suscribirse pagando 179 pesos al mes y le enviamos medio kilo de café orgánico con el envío incluido hasta su casa, del cafetal a su casa en 2 días. De esta forma, cuando ellos abren la caja de My Coffee Box, encuentran los cafés de consumo final de los productores, tostado por ellos y molido si tú lo quieres ya molido. Pero de esta forma aseguramos que los pequeños productores ahora ganen de 2 a 3 veces más dinero que antes, porque están ofertando su marca hasta tu casa. De esta forma vamos a cambiar la industria, donde ellos puedan determinar el precio que tiene su café, no por lo que diga la Bolsa de Valores, sino por lo que ellos le han dado de calidad. Hemos comenzado desde hace un año a hacer este proyecto y estamos cambiando la vida de miles de personas. Te invitamos a formar parte de My Coffee Box, conócenos, y no solo por el café, sino por la gran oportunidad de cambiar la vida de miles y miles de pequeños productores. Hasta hoy, vamos clientes en más de 54 ciudades, ya beneficiamos a más de 6.400 familias de pequeños productores. Te invitamos a conocer mycoffeebox.com. Gracias. Bom, esse vídeo, a fonte está aqui também, vocês podem acessar, né, pelo QR Code lá no final, essa apresentação e reassistir esse vídeo, quantas vezes quiserem. Se não estou errado, esse pitch foi feito em 1 minuto e 42 segundos. Tá? O próximo vídeo já é mais didático, né? É uma mulher que fala sobre fazer pitch, tá em espanhol também, e ela fala: já pensou se você encontra um potencial investidor no elevador, de um andar 1 até o 4º andar? Como é que você vai fazer isso em 4 andares? Né? E ela vai te trazer algumas dicas. ¿Imaginas que un día entras en un ascensor y ahí está precisamente esa persona que puede ayudarte a financiar o lanzar tu proyecto? ¿Qué le dices mientras vais de la planta 0 a la planta 12?
¿Eres capaz de presentar la esencia de tu idea de una forma convincente? Esto es un elevator pitch. Tienes 20 segundos. ¿Sabes que el otro día mi madre no pudo recogerme al salir del instituto y tuve que coger el autobús? No, no, no. Vete al grano. Engánchale desde el principio. Dales unos datos impactantes. ¿Sabe usted que 6.000 niños cada día mueren por la falta de agua pura? El agua es un derecho universal y esta gente tiene que caminar 15 kilómetros cada día solo para obtener 20 litros de agua. ¿Sabes cuánto petróleo hace falta para hacer el maletín que tú llevas? Si para hacer solo una hamburguesa hace falta 1,5 litros, imagínate. ¿Sabías que en esta ciudad hay chicos que juegan al fútbol por la calle descalzos? Eso es inaceptable. Entonces, he pensado en crear el proyecto Cangura. No, no has pensado, lo has hecho. He creado el proyecto Cangura. He creado el proyecto Cangura, un proyecto donde jóvenes como yo cuidamos de niños de padres divorciados para que así ellos tengan un poco de tiempo libre para hacer lo que quieran. Muy bien. Y ahora, al grano. ¿Qué quieres de él? Porque usted tiene dinero, ¿verdad? Un poco de contribución económica nos iría bien, bastante bien. Espera. Tienes que decirle para qué. Dile lo que vas a hacer con su ayuda. Intentaremos construir pozos de agua limpia. No intentaremos. Lo vamos a hacer. Vamos a construir pozos de agua limpia para la población de Otfal. Necesitamos 2.000 euros para construir estos pozos y para que estos niños puedan beber. Él no te va a dar dinero aquí. Tu propósito es lograr verle de nuevo. Si quieres te doy mi teléfono y... No. Pídele su tarjeta. ¿Me podrías dar tu tarjeta y te llamo algún día de estos? No, algún día de estos no. Mañana. Le llamaré esta tarde si usted me puede dar su tarjeta y así podemos concretarlo todo. Muchas gracias. No se va a arrepentir. ¿Ves? Una conversación de ascensor es una fantástica oportunidad para vender tu proyecto. Si te encuentras en una situación así, aprovéchala. Bom, é isso que eu queria trazer para vocês, né? Fico à disposição também, né, para dúvidas. Obrigado, né, por estarem presentes aí até agora, a esse horário, e desejo então boa sorte para todas as equipes. Aqui meus contatos de novo, o QR Code aqui. Quem não conseguir escanear, dá para digitar essa URL e acessar também, que é encurtador.com.br/, né, em letras maiúsculas, YRRU. Vocês vão conseguir acessar essa apresentação, reassistir os vídeos, né, fazer com mais calma o vídeo, tá, da apresentação de vocês. Aí o meu e-mail aqui está do lado, se quiserem tirar uma foto aqui, tá, dos slides também. Eu vou tirar agora aqui e passar a vez para o Robertinho. Olá, pessoal. Bom, você tem alguma dúvida? Vocês querem tirar alguma dúvida? Você gostou, Vital? Que esse começo aqui eu comecei um pouquinho nervoso para mostrar o antes do pitch. Aí agora eu fico mais tranquilo para mostrar antes do treinamento de pitch. E agora eu fico um pouquinho mais tranquilo para mostrar que eu aprendi bastante contigo. Nervoso, a gente fica sempre nervoso, não tem jeito. Se tem alguma dúvida, lembrando, pessoal, que o pitch, vocês tiveram um treinamento agora, mas o pitch ele não é só para a equipe finalista de Nova Jovem. Vocês acabam aprendendo também a usar essa técnica, uma técnica que vocês podem usar também para conseguir trabalho, é uma técnica que vocês podem usar para tentar um aumento de salário, ou tentar um aumento de mesada, ou, enfim, tentar convencer alguém a te vender a te dar uma coisa de presente. Então, Natal tá chegando, você quer um presente um pouquinho mais caro? Vocês podem usar esse treinamento de pitch aqui para tentar convencer aí. Alguém tem alguma dúvida que gostaria de perguntar para o Vital? Eu vou apresentar aqui para vocês também, gente, é, o QR Code para vocês poderem ó, deixar algumas informações lá no nosso formulário de avaliação e também receberem o. Peraí. E também receberem o certificado de participação de vocês.
Só um minutinho que eu já vou abrir aqui. Nenhuma dúvida. Ó, Vital, explicou super bem. A galera Ou tá não entenderam nada, né? entre os dois. Então, se não tem nenhuma dúvida, eu que vou formular uma dúvida para vocês do Inova Jovem. O que que nessa capacitação vocês sentem que mais chamou a atenção de vocês ou alguma informação que vocês não sabiam ainda, se vocês quiserem falar, claro. Silêncio, a galera, ó, não sei não se a galera tá aí e tal. Tem o pessoal de Porto Velho, Rondônia, Hortolândia. Deixa eu ver de onde que é a galera também. Olha lá. Pô, uma galera, bastante gente de Hortolândia que eu tô vendo por aqui. Erechim, Rio Grande do Sul, Bauru, Bauru. Os pits em é uma geral galerinha. apresentam um formato bastante padrão, sim. Dá para inovar. Dá para inovar. Dá para inovar. Uma sugestão, entrem no YouTube, né, e pesquisem. Tem muito pitch bom lá no YouTube. Tem muito pitch que não são tão padrão. Acho que vale fazer essa pesquisa. Piracicaba, Paulínia, CEMEP. Ai, que bom ter gente. Olha só, CEMEP. Paulínia, Robertinho. Minha galera tá aí. Bom, gente, então para quem quiser aqui pro certificado de participação, aqui tá o QR Code para vocês preencherem lá e vocês conseguirem pegar esse certificado de participação, além de ajudar a gente a melhorar os nossos eventos. E, enfim, eu não tenho mais muita coisa a acrescentar. É isso. Acredito. Bom, só última pergunta. Conseguiram acessar pelo... Eita, desculpa. Travei? Tá aqui com a gente. Eu tô travando? Não, tá com a gente. Ah, tá. Só uma pergunta. Quem escaneou ali conseguiu acessar as apresentações? Eu escaneei aqui teu formulário, Robertinho. Entrou, tá funcionando direitinho. Sim, ótimo, Giovana. Obrigado. Diferenciais que notei aqui é que são bastante necessários serem mencionados a pontualidade quanto à introdução e dissertação do autor central. Sim, sim. Tem que ser bem objetivo, Paulo. Muito bom. Ansioso para ver os projetos. Inova Jovem é sempre muito uma surpresa, assim, é muito bom. Não consigo escanear, Paulo Júnior? Pera aí, eu vou colocar aqui o link. Pus no chat. Devia ter feito isso antes, né, Robertinho? É uma boa sempre. Eu também vou. Eu não vou mandar para vocês o link do Forms de avaliação, porque vocês vão receber esse Forms depois no e-mail, tá? Quem conseguiu escanear aqui agora, tudo bem, mas depois, amanhã, mais ou menos, vocês já estão recebendo no e-mail de vocês, que vocês cadastraram no Inova Jovem, esse Forms de avaliação. Beleza? Como não tem mais perguntas, eu só quero desejar uma boa sorte, parabenizar a todo mundo por ter chegado até aqui. Eu dei uma olhada nos trabalhos também que a gente recebeu, então quero parabenizar, são trabalhos incríveis. A gente recebeu também dos nossos avaliadores feedbacks muito bons sobre os trabalhos de vocês. Galera falando que tem ouro nesse ensino médio. Então, novamente, parabéns e boa sorte a todos.